pessoal, tudo bem? Na semana passada eu falei sobre liberalismo político com vocês. Admito que havia até planejado continuar falando sobre filosofia política. Esse era o meu objetivo. No entanto, ao ler algumas notícias durante a semana, eu senti uma necessidade de mudar. Eu li certas notícias que me comoveram e por isso mesmo optei por mudar a aula. Hoje a aula será, portanto, sobre a morte. Um assunto aparentemente aterrorizante, mas que eu tentarei mostrar para vocês que se trata de um assunto fundamental e que é preferível nós encararmos a morte do que fugirmos de uma reflexão sobre a morte. Então eu vou mostrar para vocês de início quais notícias me comoveram. Essa notícia aqui, admito, muito fofinha. Olha só, olha o título. Queria saber onde foi a alma da Ângela. Viúvo, 82 anos, se forma em filosofia. E ele diz, queria saber aonde foi a alma da Ângela. Olha aqui o que ele diz na notícia. Um câncer de pulmão dos piores a levou embora em poucos meses, depois de 52 anos juntos. Foi ela quem sempre me apoiou, com o amor e até no sentido material, inclusive em momentos difíceis, que houve vários. Daquele dia em diante, eu comecei a me perguntar, será que vou vê-la de novo? Onde é que ela foi parar? E mais ainda, temos mesmo uma alma? Em suma, eu tinha que encontrar uma resposta para a morte da minha esposa. Bem, esse senhor, depois de fazer essas perguntas, ele sentiu a necessidade de estudar filosofia. Eu diria, gente, que nós precisamos sempre fazer uma reflexão filosófica levando em consideração a nossa situação existencial concreta. A filosofia não é apenas um estudo técnico sobre certos conceitos abstratos. A filosofia, ela deve estar enraizada nas experiências radicais da existência, certo? Então esse senhor, reparem, ele precisava saber se iria reencontrar com a sua esposa. E justamente por isso teve que fazer certas questões. Será que nós temos uma alma? O que é isso que temos dentro de nós? Nós somos um ser suprassensível? E será que essa alma ela é imortal? Essa alma é indivisível? São questões clássicas da metafísica, certo? E esse senhor precisou fazer essas questões para poder saber se encontraria novamente com a sua amada. Uma outra notícia que também me instigou a falar sobre a morte foi essa aqui. Cientista decide pelo suicídio assistido. Sem doença terminal, cientista australiano de 104 anos viaja à Suíça para solicitar eutanásia. Olha o que ele disse. Não estou feliz, quero morrer. Não é particularmente triste. O que é triste é que me impeçam isso. Meu sentimento é que uma pessoa idosa como eu deve se beneficiar de seus plenos direitos de cidadão, incluindo o direito ao suicídio assistido. Repare, eu não vou entrar aqui no mérito da questão moral sobre a eutanásia. Essa questão ela é extremamente delicada, tá? Mas o que importa para nós no que está sendo dito aqui? Que esse senhor, ele decidiu, sem grande drama, morrer. Ele decidiu pela sua própria morte. Repare que essa decisão não está baseada em um ímpeto explosivo. Não se trata de um suicida que, em um ímpeto exclusivo, resolveu destruir a si mesmo. Muito pelo contrário. Um senhor que teve que se arrumar, teve que comprar passagem com antecedência para poder viajar até outro país e morrer. Essa saída, essa solução para a própria vida é uma solução que parece ser muito natural e talvez até cause um certo estranhamento por conta de tamanha naturalidade, certo? Enquanto no primeiro caso, o senhor se perdeu em questões metafísicas, questões grandiosas, esse senhor pôde lidar com a sua morte de um modo extremamente natural. Reparem, aqui nós temos duas formas diferentes de lidar com a morte. Uma, que eu vou chamar realmente de uma forma metafísica, e vou dizer para vocês qual é a posição filosófica sobre essa forma de lidar com a morte, e uma outra, eu vou chamar aqui de naturalista, na falta de um termo melhor, tá? Naturalista ou imanentista,
e que é uma forma de lidar com a morte que foi defendida por alguns autores antigos, tal como Epicuro, mas também por um autor muito conhecido do século XIX, o Friedrich Nietzsche, e eu vou mencionar o Friedrich Nietzsche. Do lado da metafísica, eu vou falar sobre o Platão, beleza? Antes de começar propriamente a expor filosoficamente o que esses autores disseram, eu quero fazer algumas reflexões iniciais sobre a morte, apenas para colocar melhor o problema filosófico. Reparem bem, a morte é um fato biológico, certo? A morte é um fato inevitável. E os médicos, os biólogos, eles podem procurar pelas causas materiais que possibilitaram a morte de alguém. Tranquilo? Mas o filósofo ele não está interessado em procurar por essas causas. O filósofo está mais interessado em um outro fato. O fato de que nós, seres humanos, sabemos que morremos. E sabemos de um modo particularmente humano. Reparem, os animais eles também morrem. E veja, os animais também possuem uma experiência do luto. Isso está comprovado. Tem várias pesquisas que mostram a experiência do luto em diversas espécies. No entanto, o ser humano, além da experiência do luto, ele tem a morte como uma possibilidade sempre presente. A morte não é apenas um acontecimento abrupto que se dá e destrói conosco. Não, a morte é uma possibilidade sempre presente, porque nós temos uma consciência temporal muito bem definida. Devido a essa consciência temporal, nós projetamos um futuro e sabemos que iremos em algum momento morrer, mesmo que tentemos de todas as maneiras possíveis evitar pensar sobre a morte. Mas, portanto, a morte é uma possibilidade constante, certo? E sabemos disso. Isso é o que eu chamo de consciência da finitude. E essa é uma das características mais decisivas do ser humano. É uma das características que nos definem como ser humano, certo? A consciência da finitude. Vocês podem estar pensando assim, por qual motivo eu tenho que pensar em um assunto que parece ser tão macabro e terrível? Por qual motivo eu tenho que perder tempo, certo? Sentindo medo de uma coisa que irá acontecer em algum momento. Carpe diem, não será melhor simplesmente não me preocupar com a morte? Eu vou colocar aqui uma passagem sobre o Pascal, uma passagem não sobre o Pascal, desculpa, mas do Pascal, que é uma passagem na qual ele fala sobre a apatia sobrenatural. Ou seja, ele fala justamente sobre as pessoas que parecem não se incomodar com a possibilidade da morte. E ele estranha isso.